Bom dia pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, né? Na verdade eu fico dando bom dia, mas nas aulas anteriores eu estava pensando, na verdade não dá para saber que hora vocês estão assistindo, né? Então é bom dia, boa tarde ou boa noite na hora que vocês estiverem assistindo. Hoje a gente vai falar talvez um dos assuntos não, com certeza um dos assuntos que eu acho mais importante, que é a questão da desigualdade social, principalmente brasileiro, porque a gente vive num país que tem um PIB alto, né? Que existe uma renda per capita razoavelmente boa comparada de outros países, mas que a desigualdade social é gritante, né? O último dado que saiu, a gente está entre os 10 países do mundo mais desiguais, ou seja, algo muito ruim, né? Justamente porque gera imagens, né? Como essa daqui que a gente tá vendo para abrir, né? Separados por um muro, um condomínio de luxo, né? Onde a pessoa tem piscina na varanda, né? E uma favela do outro lado, né? Então, essa é a realidade brasileira, mas no Rio de Janeiro especificamente, quem já vive, né, por lá ou já frequentou lá, você vê que essa desigualdade social, ela é vizinha, né, como a gente vê nessa imagem, ela tá ali uma do lado da outra, né. Na nossa cidade, em Fortaleza, essa desigualdade também ela é gritante, a gente consegue perceber quando a gente vê determinados bairros, né, onde a gente for analisar, tem IDH de países de primeiro mundo e a gente vai ter aquelas comunidades satélites que circulam, né, que estão na periferia de Fortaleza, que são precarizadas, né? Tem o domínio de determinados grupos, né? Ou seja, o Estado não consegue chegar tão bem nessas regiões, né? E lembrar que essa questão da desigualdade social ela está inteiramente ligada a uma coisa que é atualíssima, né? A questão do coronavírus. Então, se a gente para pensar em que ambiente é mais confortável, em que ambiente é possível a prática da quarentena, né? Então, os ambientes mais precarizados é muito mais difícil, né? Porque a gente vai ter um amontoado de pessoas dentro de algumas casas. Então, se uma pegar, não tem como fazer a separação dessas pessoas que estão dentro dessa casa menor, né? Por exemplo, se a gente olhar nessa região. Agora aqui nesse condomínio de luxo, uma casa normalmente muito grande, você consegue colocar a pessoa isolada dentro de um quarto, né? E proteger as outras. O próprio com a própria o próprio tempo, né, de passar dentro desses ambientes pode ser diferente, né? Então você passar seu tempo de quarentena dentro de um ambiente de um condomínio de luxo desse, provavelmente é muito mais confortável, certamente, não é provavelmente, é muito mais confortável de você passar dentro de uma casa mais precária, dentro de um ambiente mais precário, né? Então, eu acho que alguns analistas, né, políticos atuais falam que vai ser um debate fundamental durante esse período de coronavírus e pós-coronavírus essa relação da desigualdade social, porque vai ser já alguns dados já mostram o quanto é gritante a questão da mortalidade desses ambientes mais desiguais, até porque para além dos ambientes onde as pessoas estão, essa desigualdade também reflete numa qualidade de vida, né, e numa assistência médica diferenciada, né, enquanto as pessoas que vivem nos barracos vão ser atendidos por hospitais normalmente mais precarizados, as pessoas que vivem em ambientes de luxo vão ser atendidos com, com em hospitais mais bem aparelhados, né, e até com maior quantidade de leitos, né? Então, a desigualdade social, para mim, é um tema fundamental, especialmente para nós brasileiros, porque precisa ser conhecida, discutida e
diminuída, né? Então é preciso que diminua essa desigualdade para que os brasileiros consigam viver melhor, né? Para vocês, né, lembrem, pessoal, sou eu, Elton Dantas, lembrem de mim, né? Então vamos começar a nossa parada para a gente entender um pouco o que essa desigualdade é. Bom, primeiro a gente, para entender essa questão da desigualdade social, a gente tem que perceber que a gente tecnicamente viveria num mundo onde era possível que essa desigualdade fosse extremamente menor. A desigualdade ela sempre existiu no decorrer da história, porém ela era atribuída a questões quase insuperáveis. Então era muito difícil você superar a desigualdade social porque havia limitações para a capacidade de produção dos seres humanos. Então, se a gente pensar antes da, da chamada Revolução Verde, que é quando você consegue produzir agrotóxicos, né, e produzir insumos com uma maior facilidade, o que aumenta a produção agrícola dos seres humanos, e também a questão da própria industrialização, né, onde você consegue produzir produtos, né, consumíveis seria possível produzir para todo mundo, mas que acaba não acontecendo. Mas antes disso, né, a gente tinha o quê? Seres humanos que produziam uma quantidade de alimento insuficiente para a quantidade de pessoas que existiam. Então, se era insuficiente e ainda havia um certo acúmulo, seria aceitável que uma parte dessa população que não ia ter capacidade de ter esses alimentos, né, ter esses produtos que era necessário para a sua vida, vivesse em situação de pobreza. Mas pós-revolução industrial, pós-revolução verde, nós já temos a capacidade técnica de que não exista pobreza. Porém, algumas coisas levam para que ela permaneça. Ou seja, não são só as questões materiais que levam à desigualdade e à pobreza. São questões políticas e de escolhas dos seres humanos que levam a determinadas sociedades a apresentar essas desigualdades e, lógico, situação de pobreza, certo? Então, a gente faz essa diferenciação antes, quando não se conseguia produzir para todo mundo, e hoje, como se consegue. Mas hoje, já que nós temos a capacidade técnica, já que nós temos a possibilidade de eliminar isso, por que não se elimina? Primeiro, a gente pode falar com relação ao alimento, questão do desperdício, né? Então, vocês der um Google aí, dá uma googada aí, dá um cliquezinho aí, dá uma pesquisada na internet, vocês vão ver que no mundo todo são desperdiçadas toneladas de alimento, né, por questões do capitalismo em si. Então, um pouco antes, quando essa questão do coronavírus começou a crescer, a gente viu aparecer, a gente acaba não dando tanta importância, mas a gente viu na televisão o pessoal jogando alguns alimentos fora, porque sabiam que não ia ser consumidos. E por que eles não doam, professor? Por que eles não pegam e dão para a caridade esses alimentos que não vão ser consumidos? Eles dão uma resposta legal, né? Porque caso eles doem, eles vão ter que responder se as pessoas adoecerem por eles, mas tem uma questão econômica também por trás disso, que é o que? Se eles doarem, o preço do alimento vai cair mais ainda. Se eu começo a dar maçã para todo mundo, quem é que vai querer ir no supermercado comprar maçã, já que eu estou ganhando de graça? Então, vende-se menos maçã no supermercado, e a pessoa que é a produtora de maçã, que está distribuindo de graça porque iria estragar, vai vender menos e o lucro delas é menor ainda. Então, existe essa questão do capitalismo, né? E essas questões legais que eles levantam, que também a gente pode colocar no peso, né, dessa balança, né? E enquanto a gente tem desperdício por um lado, a gente vai ter, né, a fome por outro, né? Então a gente tem alimentos sendo jogados no lixo todo dia, e em alguns lugares, algumas pessoas
não têm o que comer, né? Vivem, como aí a gente vê essa foto, vivem somente de arroz, né? Vivem somente de pão, alimentos é, bastante básicos, né? Sem a diversidade, somente para sobreviver mesmo. Então a gente tem, por um lado, o desperdício de alimentos causados por essa questão da economia capitalista, né? E por outro, essa fome, né? O que os seres humanos, se eles distribuíssem um alimento para alimentar, distribuísse para alimentar as pessoas, era totalmente possível, mas como existe essa questão de que alimento hoje não é um bem social de todos, é um produto, né? Então a pessoa tem o direito de vender ou não, né? De dar ou não, de botar um preço. E algumas pessoas não têm condição de comprar esses alimentos porque estão em condição de pobreza. Pobreza essa que é, lógico, mais dolorosa na questão do alimento, mas também passa por questão dos produtos, né? Do consumo. Então, se a gente olhar para essa foto aqui, a gente vai ver que as crianças estão todas, né, com roupas bem precárias, né, sujas, rasgadas, algumas, né, e ao mesmo tempo a gente olha para a nossa sociedade, a gente vai ter pessoas que vão consumir de forma exagerada, né? Então, mulheres que vão ter centenas de sapatos, que todo dia compram uma roupa diferente, que usam, e homens também, que tem uma quantidade gigantesca de produtos que são extremamente desnecessários, né? É o consumismo por si só, né? A gente sabe que hoje existem estratégias, né, para que você compre, né? Você na sociedade dizer assim, classificado não por outras questões, mas pela essa questão do consumo, né, do que você tem, né? Se você tem um super carro e, e você é mais valorizado, se você tem uma roupa de marca que lhe veste do mesmo jeito que um outro tipo de roupa, a sociedade olha para você e acaba lhe tratando de forma diferente, né? Isso aí a gente consegue perceber de forma muito clara, basta viver nesse mundo, né? Então a gente tem um mundo que apresenta essas desigualdades, né? Agora, existe a questão da pobreza e essa pobreza, dentro da lógica geográfica, ela é classificada, certo? Então, como é que são as classificações dessa pobreza? Vou trazer aqui para vocês. Quais são as classificações? Primeira, a pobreza absoluta, né? Que é uma pobreza que aconteceu em todos os períodos históricos, que é aquela pobreza na qual a pessoa está ali no limite, que está somente sobrevivendo, né? Tem aquelas condições mínimas de sobrevivência, né? Então, situações, né, que ainda hoje a gente consegue ver, por incrível que pareça, pela tristeza, né, que são o quê? Pessoas sem casa, né? Pessoas que não têm um acesso à água potável, pessoas que não têm nenhum acesso à saúde, pessoas que têm pouco acesso à alimentação, né, uma alimentação precária, né? Não tem acesso à moradia, né? Então, essas pessoas estão aí vivendo e são pessoas que estão vulneráveis, né? Se a gente pensar hoje no momento de coronavírus, as pessoas, uma das coisas que o pessoal fala é lavar as mãos. Então, como é que eu vou lavar as mãos se eu não tenho acesso à água limpa? Né? Se eu não tenho acesso a sabão? Né? Então, como é que eu vou me defender disso? E fora essa questão que atual, existem elas são vulneráveis em todos os períodos, né? Dentro da pobreza absoluta, você vai ter pessoas que são desnutridas, né? Não têm uma alimentação com os nutrientes necessários, logo vão estar muito mais frágeis a qualquer tipo de doenças que afetem a elas, né? A própria fome pode matar elas por desnutrição. Normalmente essas pessoas elas são muito mais suscetíveis a sofrer violência, né? Eu me lembro que na minha juventude teve casos de um índio, né, que estava dormindo numa parada de ônibus, se eu não me engano é o índio Galdino, se vocês pesquisarem aí na internet vocês vão ver alguns playboys, né, alguns bandidos, né, simplesmente ricos, né, mas bandidos porque cometeram criminosos, simplesmente passaram, né, e atearam fogo no índio para se divertir, né, como se matar alguém fosse algo divertido, né?
Então, essas pessoas, as pessoas da pobreza absoluta, elas estão ali no limite, né? Sofrem muito. E também a gente pode relacionar essa questão da pobreza à questão da violência, né? Pessoas mais pobres, elas vão estar sujeitas a ter ações violentas para alcançar o seu lugar ao sol. Não estou aqui dizendo que é certo nem que é errado, mas que o que a gente consegue perceber através dos dados é que lugares onde a gente tem maior quantidade de pobreza, a gente tem maior violência, né? Existe uma relação entre essas duas coisas, né? Então, sofre as pessoas que é, estão nessas condições e sofrem também as pessoas que não estão nessas condições, né? Então essa questão da desigualdade, por isso que eu acho que ela é importante, porque ela permeia toda a sociedade, né? E causa um problema social para todas as classes, né? A gente olha para países que têm uma desigualdade menor, eles acabam sendo países que vão ter índices de desenvolvimento melhor, né? O IDH. Então a gente tem a questão da pobreza absoluta aqui, né? Que eu mostrei para vocês, e também vai ter a pobreza relativa, né? O que é uma pobreza relativa? Vai ser relacionada, relativo, né? Vai ter uma relação com a quantidade de dinheiro que as outras pessoas daquela mesma região ganham, né? Então vamos imaginar aqui, vou aqui passar para o próximo slide para que vocês percebam. Então a gente tem o que? Alguns lugares onde as pessoas vão ter acesso precário a determinadas coisas que as pessoas de pobreza absoluta não tinham, né? Então elas têm acesso à moradia? Tem, mas como a gente consegue ver aqui no caso dos Estados Unidos, né? Aqui no caso dos Estados Unidos e aqui no caso, eu acho que do Brasil, eu não conferi de onde é essa foto, mas pode ser do Brasil, onde a gente vai ter moradias, a pessoa mora, não está ali como naquela figura anterior que a pessoa está na rua, mas uma moradia que não é a mais confortável de todas, né? Às vezes com vazamentos, né? Infiltrações, às vezes não, mas às vezes com difícil acesso, se a gente parar para pensar, ou mesmo não tendo o conforto, né, necessário de que que outras classes sociais têm, né? Onde vão apresentar moradias bem organizadas, limpas, né? Sem, às vezes, infestação por parasitas ou outros animais que causam doenças, né? Então, a gente vai ter essa essa pobreza absoluta, né? E essa pobreza aí relativa que não significa, né, essa miséria extrema nem nenhum tipo de penúria, né? Você acaba tendo algum tipo de sofrimento, claro, causado por essa pobreza, mas não é tão grande. E isso também vai ser uma pobreza relativa ao país, né? Como a gente vai ver aqui no próximo slide, né? Então, percebam aí, né? Vejam que essas duas características são importantes, né? Anotem, né? Guardem, memorizem, assistam de novo caso precisem, né? E a gente vai ter também essas medidas da pobreza, já que são relativas a alguns países, vão medir de forma diferente, né? Por exemplo, se a gente pensar aqui nos Estados Unidos, né? 13% da população, segundo dados deles próprios, né, são pobres, né? Agora, uma medida de pobreza que é diferente de outros países, né? Lembrando que os Estados Unidos é uma das maiores potências do mundo, uma potência extremamente rica. Então, o que é ser pobre para eles, né? É você ganhar 12 mil dólares por ano, ou seja, $1.000 por mês, né? O que daria em 2012, que é esse dado aqui, R$ 3.200 por mês. Mas hoje, dentro da cotação do câmbio, seria R$ 6.900, né? Ou seja, você não é pobre nem a pau aqui no Brasil, né? Nem aqui, nem no Haiti, né? Se a gente pensar aqui nos dados de 2012, deixa eu apagar aqui. Se a gente pensar nos dados de 2012, aqui o Haiti, você com $1.000 por mês, você já era considerado rico, né? Um país mais pobre aqui do que os Estados Unidos, um PIB muito menor, né? Talvez um dos países mais pobres do mundo. Não
tenho esse dado, estou dando um chute aqui por causa de algumas lembranças que a gente tem, né? Como o caso dos terremotos que aconteceram lá e a gente via situações extremamente ruins. O Brasil ajudou, né? Mandando tropas nesse período. Mas a gente comparar aqui, se a gente pensar, você ser pobre nos Estados Unidos é você ganhar em 2012, que é quando eu peguei esses dados, R$ 3.200 por mês, né? Hoje, como eu disse, 6.900. Ou seja, é ser rico praticamente. No Haiti é você ser mais do que rico, visto que você ganharia $1.000 para ser considerado rico, né? Então você ganhando 3.000, quer dizer, você ganharia $1.000, né? Então você ganhando $1.000, você já é considerado rico, né? Na Índia, na China e no Brasil, você ganhando $1.000 por mês, você é considerado classe média, né? Porque esses são as medidas, né, que os países dão para definir o que é pobreza, né? Então a gente tem os padrões nacionais de pobreza, mas também a ONU, né, ela vai criar o padrão internacional de pobreza, né, a chamada linha internacional da pobreza. Que o que seria isso, né? Seria você ganhar por dia $1,25. Hoje no Brasil seriam 5.900, né? R$ 5,90. Bom, você vê que realmente essa é uma linha que a gente pode definir com pobreza mesmo. Com 5, 6 reais, o que é que você consegue comprar hoje no Brasil, né? Um prato de comida, talvez, né? Não dos lugares mais chiques, eu acho que dá para comprar ainda uma quentinha. Na verdade, nem uma quentinha dá para comprar, né? Dá para comprar ali um prato de baião só. Então, veja, realmente você ganhando $1,25 por mês é uma condição realmente de bastante pobreza, né? E esse $1 aqui não é $1 qualquer. Esse dólar vai levar em conta o custo de vida. Então, é o que você consegue comprar, né, com $1. Né? Se é a mesma quantidade no Brasil. Isso vai levar, olha aí, pasme, a 639 milhões de pessoas e 400 mil, né, vivendo abaixo dessa linha. Ou seja, tem uns que ainda não vão conseguir ganhar nem esse $1,25, é bem menos, né? Talvez uns 50 centavos para viver um dia. Então são pessoas que estão em condições bastante precárias, né? Não tem como sobreviver, estão ali no limite dessa vivência, né? E aí eu trouxe esse mapa aqui para vocês, né? Vocês podem dar uma olhada aí, onde ele é de 2015, né? Onde vocês podem ver, a fonte é uma fonte extremamente segura, o Banco Mundial, certo? Então a gente vai ver, né, uma população abaixo da linha da pobreza em porcentagem, né? Então se a gente pensar esses países mais claros aqui, como o Brasil, a Rússia, né? Deixa eu ver aqui, o Chile, né? A gente vai ter uma quantidade pequena, né, das pessoas na pobreza, né? O Brasil, a gente teve uma boa evolução nos últimos anos e a gente vai ter aproximadamente 12,6% da população, né, abaixo dessa linha da pobreza. Porém, a gente tem países, né, no outro extremo aqui, né, onde tem mais da metade da população dentro da linha da pobreza, né? Então a gente vai ter aqui os países da África, né, alguns, né, Madagascar aqui, se a gente pensar, né, Angola por aqui. Então todos eles, né, numa situação bastante precária. Então é importante que a gente perceba, né, essa questão da desigualdade social, porque elas são, né, bastante ruins, né, para a população, né? Como eu disse para vocês, né, essa pobreza, né, ela foi causada por muitos motivos, né, como as guerras, né? Antigamente entrava em guerra, pessoas tinham mais dificuldade de produzir dentro desse período e passavam questão de pobreza, né? A gente vai ter também a colonização, né? O livro do Galeano fala genialmente sobre isso, né? As veias abertas da América Latina, onde ele tem uma frase que é extremamente marcante, né, para quem lê, né, que a gente vai ter
nessa colonização, e a gente pode levar até hoje, né, países que se especializaram em ganhar e países que se especializaram em perder, né? Imagina aí o Brasil, ele se especializou em qual, né? Basta a gente olhar para as situações que a gente ainda vive atualmente dentro da geopolítica internacional, né? A gente constantemente sendo colocado em situações de desconforto, por assim dizer, né? E hoje, né, se a gente pensar nos últimos anos, o que vai causar essa pobreza é o que eu disse, né? É o desemprego, né? Mas especificamente a má distribuição de renda, né? Então, eu acho que, veja, se a gente parar para pensar no mundo, né, onde a gente tem mais de 600 milhões de pobres, pessoas que vivem em situações extremamente precárias, é necessário que a população mundial, mas eu vejo que a população brasileira discuta, né, e pense em leis que favoreçam essa distribuição de renda, né? A gente já viveu a gente pensa assim, ah, professor, mas o que é que isso tem a ver com as leis? Tudo a ver, né? A gente vê que essa má distribuição ela é construída por leis, né? Onde favorecem a exploração ou o acúmulo de renda por determinados grupos. Dê uma olhada aí no filme O Golpe de Mestre, acho que não é o Golpe de Mestre, Big Shot em inglês. Vocês pesquisam aí, depois dão uma olhada em português, que vai falar sobre a bolha imobiliária, né, que aconteceu há pouco tempo nos Estados Unidos. E vocês vão ver como os políticos, né, por ter uma relação muito íntima com os grandes empresários do mundo, acabam por favorecer esses grupos, né, na hora de proteger eles dos problemas causados pela crise que foi criada por esses grupos poderosos, né? Então, a gente vai ver que essa má distribuição ela é construída, né, lá em cima, né, no topo da cadeia alimentar da sociedade mundial por esses grandes esses bilionários, né, se relacionando com a política, né? Então tem a ver com lei, sim, tem a ver com organização política, né? Então por isso que eu acho que é importante que a sociedade passe a discutir, né? Então aqui eu trago um exemplo bem claro, né, de como é que acontece essa questão da má distribuição de renda, né? Então a gente vai ter aqui um produto, né, interno bruto, que seria tudo que um país, no caso, vamos pensar aqui no Brasil, ganha, né? Tá aqui essa quantidade toda de maçãs, né? Se a gente fizesse uma divisão, vamos dizer assim, não justa, mas uma divisão, esqueci aqui como é o nome na questão matemática, mas se a gente tivesse uma divisão perfeitazinha, né, cada um ganhando a mesma quantidade, a gente teria essa imagem aqui, nessa segunda imagem, né, onde aqui a gente vai ter cada um com 4 maçãzinhas, né, de forma bem, uma divisão entre aspas justa, né. Mas quando a gente vai ver a questão da distribuição de renda do mundo, né, o que acontece na verdade é que a maioria, né, a gente pega esses três, vão ficar apenas com um pedaço do que é acumulado, né? E uma pequena parte vai levar o saco de maçãs, né? Vai levar essa grande quantidade de dinheiro, né? Ou seja, vai ser poucos com muito dinheiro, né? E muitos com pouco dinheiro, né? E para a gente finalizar, eu acho que vocês precisam dê uma olhada, né? Pesquisem aí na internet um pouco mais sobre isso, né? Discutam, né? Tragam perguntas para mim pelas redes sociais e pela plataforma, né? E respondam a questão do livro, né? Página 44, né? Essas 5 questõezinhas aqui, que depois a gente vai discutir um pouco elas, beleza? Então, por hoje, pessoal, é isso. Muito obrigado, valeu. Prestem atenção nesse assunto, que é um assunto importante, né? E que vai ser mais importante ainda aí nos próximos anos, especialmente para vocês, né? Para mim também, que vou estar vivendo isso. Mas deem uma atenção para que quando vocês chegarem na condição de adulto consigam fazer uma discussão boa sobre isso. Beleza? Valeu!